Muito bom estar aqui com vocês novamente. A gente sempre atualizar e poder conversar aí sobre sua saúde e hoje principalmente sobre a sua saúde na coluna. Muitas pessoas vêm sofrendo com dores na coluna e não sabendo o que fazer para melhorar essa dor da coluna. E aí a gente começa a receber muitos clientes, gosto de chamar de atletas ou pacientes, que já passaram por diversos tipos de serviço, já começaram até desacreditar que podem melhorar nessa questão da coluna, mas que o que aconteceu na realidade foi que não procurou o melhor caminho. E além de ser o melhor caminho, o caminho mais seguro. O que a gente ouve falar muito é, mas eu já fui no médico, já fiz a ressonância, já estou tomando medicamento, então eu já fiz de tudo para resolver essa minha dor na coluna. Só que esse não é o melhor caminho para resolver esse problema que você está sentindo aí na sua coluna. O principal profissional, se hoje você está sofrendo com dores na coluna, é o fisioterapeuta especializado. Coluna, ela precisa do movimento certo, na medida certa e no momento certo. Quando nós falamos sobre o momento certo, também a gente ouve falar muito, né? Mas já estou fazendo pilates e parece que piorou. Me indicaram fazer musculação e eu comecei a fazer e piorou. Então esse não é o momento certo para você fazer um pilates, não é o momento certo de você fazer uma musculação ou qualquer outro tipo de atividade. Estou fazendo caminhada. Falaram que a caminhada é bom para quem está sofrendo com dores na coluna. Então não é o momento certo. Então o primeiro passo mais seguro é você resolver essa dor na sua coluna. Após resolver essa dor na sua coluna, aí sim você começa com algumas atividades de exercício, ou a musculação, ou pilates, ou uma caminhada, e aí é o momento certo. Gosto de dar um exemplo. Por exemplo, você pisou no prego. O prego está lá enfincado no seu pé. Quando você pisa no prego, o que acontece? Ele inflama. E aí você agora vai procurar como resolver essa dor que você está sentindo. E aí você pode fazer um exame e o exame vai detectar que você tem um prego ali no seu pé. E você fez o exame, igual muitos fazem da coluna, fiz o exame e deu algumas alterações na minha coluna, deu hernia de disco, bico de papagaio, deu desgaste, enfim. Então é como se fizesse o exame e o exame lá mostrou para você que você tem um prego enfiado no seu pé. E ele inflamou. E aí o que você vai fazer? Vai tomar um medicamento. Medicamento para desinflamar. Então pode ser até que esse medicamento melhore um pouco na inflamação. Só que ele não resolve o seu problema. Porque o prego continua ainda lá no seu pé. E aí muitos relatos de pessoas que tomam medicamento e nem isso fazem. Tomam morfina, uma série de medicamentos fortíssimos que traz uma série de efeitos colaterais e não resolve o problema dela. Por que não resolveu? Porque tem algo ali fincado no seu pé, né? Lógico, na sua coluna, então tem algo ali comprimindo o seu nervo. Então é como se fosse o prego ali no seu pé. E aí a pessoa fala, mas então eu entendi que para melhorar das minhas dores eu preciso fazer um exercício físico. Então a pessoa começa a fazer uma caminhada, que falam que caminhada é bom para a saúde. Só que se ela tem um prego no pé dela, a própria caminhada, que é boa para a saúde, mas não é a melhor terapia para a dor, ela vai provocar mais dor no seu pé. Então qual é o caminho mais seguro para você resolver esse problema que a gente está dando um exemplo e depois eu vou linkar com a sua dor na coluna? O primeiro processo é arrancar o prego que está no seu pé. Então, primeiro você arrancou o prego que está no seu pé, aquilo que estava comprimindo e inflamando. Depois disso, você fez um tratamento anti-inflamatório, porque só você tirar o prego não quer dizer que você vai desinflamar. Mas você vai tirar aquilo que estava inflamando. Então, você tira aquilo que estava inflamando,
você entra aí sim com tratamento anti-inflamatório para desinflamar, cicatrizar toda aquela lesão, e aí sim, pós desinflamar, pós cicatrizar a sua lesão, aí você entra com exercício físico, que aí vai melhorar bem a sua saúde. E é isso que acontece muitas vezes na sua coluna. Existe algo ali comprimindo alguma área da sua coluna, um descomprimindo o nervo, uma musculatura mais tensa, um desajuste mecânico na sua coluna, um bloqueio na sua coluna, tá? Então tá ali, tá comprimindo. Então se você utilizar a mesma estratégia que eu falei sobre quando você pisa num prego, não adianta você entrar com um remédio, né, um anti-inflamatório, se tem algo ali comprimindo. O remédio pode até fazer algum efeito, só que ele não vai resolver o seu problema, porque tem algo comprimindo. Então a primeira coisa que você precisa fazer, se você hoje vem enfrentando dores na coluna, é entender o que está comprimindo alguma área aí da sua coluna. Se é um bloqueio, se é uma questão mecânica, se é um disco ali formando uma hérnia de disco, você precisa entender. Entendendo, aí você primeiro vai ter que fazer esse processo de desbloqueio ou descompressão aí da sua coluna. Fez o processo de desbloqueio, desobstruiu sua coluna, desbloqueou sua coluna, aí você faz uma ação anti-inflamatória, e aí depois disso você começa com exercícios aí, um pilates, uma musculação, para quê? Igual eu sempre falo aqui no nosso bate-papo, a sua dor tem relação com o seu estilo de vida. Se o seu estilo de vida hoje é de alguém que sobrecarrega mais a sua coluna do que ela está preparada, você está em risco de dor e lesão. Então, lógico, provocou a dor, estou em crise de dor, não é a hora de preparar a sua coluna, é a hora de tratar a sua dor, desinflamar o que está inflamado. Após isso, aí sim é preparar a sua coluna. E a preparação precisa ser a preparação certa. Entender como que é mais o seu perfil. Se o seu perfil é mais flexível ou se o seu perfil é mais rígido. Para quem tem um perfil mais flexível, fortalecimento é extremamente importante. E para quem tem um perfil mais rígido, a mobilidade é extremamente importante. Por regra, a coluna é uma articulação mais rígida do que móvel. Então, por regra, existem as exceções, você precisa de ter uma boa mobilidade aí na sua coluna. Então, um grande exercício, depois que você resolveu sua dor, depois que você resolveu a sua inflamação na sua coluna, o Pilates é um grande exercício aí para a sua coluna. Mas falam sobre a musculação. A musculação ela é boa para a sua saúde. Mas se você só fizer musculação, mas não fizer mobilidade, então você vai melhorar a sua saúde, mas existe a chance de você voltar a sentir problema aí na sua coluna. Já o Pilates, ele é muito bom para a mobilidade, ele fortalece também. Então ele é muito bom para a sua coluna. Em relação à saúde, eu acredito que a musculação é um pouquinho melhor do que o Pilates. Mas em relação à dor, em relação à sua coluna, o Pilates é melhor do que a musculação. A combinação dos dois, na minha visão, como uma terapia para manter você sem dor e com mais saúde, musculação e Pilates é uma ótima alternativa. E é ela que vai preparar você para que, caso você queira fazer alguma atividade um pouquinho com mais impacto. Rafael, estou precisando emagrecer, preciso fazer uma atividade mais impacto. Mas se estou sofrendo com dores na coluna, não é a hora de pensar no emagrecimento. Muitos relacionam dor na coluna com excesso de peso. Tem uma relação? Tem, mas não é uma relação grande. Existem pessoas que estão acima do peso e não estão com dor na coluna. Existem pessoas que estão magras até abaixo do peso ou que estão no peso e estão sofrendo com dor na coluna. Porque coluna e peso, o peso não é o principal fator para você que está sofrendo com dor na coluna. O principal fator para você que está sofrendo com dor na coluna é principalmente uma questão postural. Ou seja, permaneço numa postura muito tempo, ou por causa do trabalho, ou por causa do celular, ou por causa do computador, enfim.
permaneço numa postura há muito tempo e não compenso essa postura com alguma atividade. Então, por exemplo, eu fico muito tempo sentado, isso vai fazendo com que a minha mobilidade na coluna vá diminuindo e a pressão nos discos aumenta, então a mobilidade diminui, a pressão dos discos aumentam e eu não compenso isso. E aí você começa a sentir algumas alterações e muitos recorrem ao remédio. Remédio melhora a sua mobilidade? Não. Remédio melhora ou ele descomprime sua coluna? Não. Remédio desbloqueia sua coluna? Não. Então, o remédio não é o melhor caminho e não é o caminho mais seguro para você resolver a sua dor na coluna. E o remédio? Mas quando que o remédio entra? Quando você entendeu que para você tratar a sua coluna, você precisa do movimento certo, na medida certa e na direção certa. Então você vai começar um tratamento com essas 3 características. Aí, como eu vou tratar a minha coluna, se eu quiser entrar com medicamento para que nesse processo de tratamento eu não sofra tanto, ok, o medicamento pode ajudar. Agora, se eu achar que é o medicamento que vai tratar essa minha dor na coluna, não é o melhor caminho, e a gente vê aí N relatos de pessoas que continuam com essa estratégia. Aí o que acontece? O medicamento começa a fazer menos efeito e você, por causa do medicamento, que ele melhorou um pouquinho, você continua sobrecarregando sua coluna, então a lesão aumenta e o medicamento faz menos efeito. E aí você está num caminho de entrar em crises e dores aí na sua coluna. Então, para resolver a sua coluna, é preciso você entender que o principal profissional é o fisioterapeuta especializado, e é sobre isso que nós conversamos aqui nas nossas aulas. Entendeu? Então, vou mostrar para vocês alguns parâmetros para você começar a avaliar se você está sobrecarregando sua coluna mais do que ela está preparada. Ou para você avaliar se você já está tendo risco de ter problemas aí na sua coluna, tá bom? Então, nós vamos fazer uma avaliação simples para você entender. A coluna, para ela estar bem preparada, ela precisa ter uma boa mobilidade. E como que eu avalio isso? Fazendo todos os movimentos da coluna e vendo se eu consigo fazer de forma eficiente, ok? Mas existe a coluna principal lombar e a coluna cervical aqui, tá? Porque nessa área aqui desce os nervos que irradiam aqui para o braço. E da lombar, da transição lombar-quadril, né, na lombar nasce o nervo ciático. Por isso que a rigidez na coluna cervical, existe uma grande chance de você começar a sentir dores irradiadas para os braços. E uma rigidez na sua lombar, dores irradiadas aqui para a sua perna, ok? Então vamos fazer um teste aí e aí você vai avaliando. Faça o teste aí e você vai avaliando e a gente vai fazendo aqui juntos, tá bom? Vou levar um pouquinho mais o celular para lá para mostrar para vocês o teste. Muito bom, muito bom, muito bom. Pera aí, não volto para cá, bolinha. Boa. Então, o primeiro teste que você pode fazer você vai fazer esse movimento aqui como se quisesse encostar a ponta do dedo no chão. E aí você avalia se você consegue completar o movimento. Se você consegue completar o movimento, isso indica que você não está com um bloqueio na sua flexão. Isso é importante. Então fez o movimento, avalia. Aí você vai fazer outro movimento. Mão na cintura, vai fazer para trás. O máximo que você consegue. Então você fez o movimento. Nesse movimento que você fez, você teve uma boa mobilidade e não teve dor. Isso mostra que esse movimento está livre. Depois você vai avaliar. Você tem mais facilidade de ir para frente ou você tem mais facilidade de ir para trás? Você avalia isso também. Então, qual movimento você tem mais facilidade para fazer é o movimento que está menos bloqueado, tá? Então, a gente faz a flexão, fez a extensão, faz a inclinação para um lado, a inclinação para o outro.
testa se nesse movimento, se você está com uma boa mobilidade, né? Ó, a mão tem que passar o joelho, né? E avalia para qual lado você está com uma melhor mobilidade. E se também algum movimento que você fez para esse lado ou para o outro, se você sentiu dor, tá? Então eu senti aqui, ó, aqui eu tô com mais mobilidade e aqui, ó, menos mobilidade. Tô sentindo mais incômodo para fazer. Então, eu já preciso começar a prevenir esse movimento. Porque lembra, o que leva a sua dor na coluna é rigidez, tá bom? Além disso, então a coluna faz para trás, faz para frente, faz para um lado, faz para o outro e roda também. Então você vai rodar o máximo que consegue para trás e rodar o máximo que consegue para trás. Vai avaliar se nesse movimento você sente alguma dor, algum incômodo, ou se a sua mobilidade está boa, né? Eu sinto também que esse lado aqui na minha rotação está um pouquinho mais incômodo do que o lado esquerdo, né? E eu já estou sentindo um pouquinho da alteração aqui no meu lado direito. Uma dor pequena, mas que preciso corrigir e já estou corrigindo. Por isso que a minha dor é pequena, entendeu? Então esse é o teste para você ver como que está principalmente o seu nervo ciático aqui. O nervo ciático é o principal responsável por reproduzir dores aqui na parte inferior do seu corpo. Agora vamos para a parte superior. Então, coluna cervical, você vai avaliar a mesma coisa. Ó, movimento para frente, movimento para trás. Então, você vai avaliar como que está a sua mobilidade. Se no movimento que você fez, você sente algum incômodo. Para frente, eu não senti zero incômodo. Para trás, eu sinto que eu sou um pouco mais rígido e sinto incômodo maior. Então, preciso já começar a trabalhar essa mobilidade. Além disso, a coluna faz para um lado e faz para o outro. Então, sinto que a minha mobilidade para um lado e para o outro não está tão boa assim. Então, preciso corrigir essa mobilidade para que eu previna minhas dores aqui na parte superior do corpo, né? Além disso, o pescoço também roda. Queixo no ombro, queixo no ombro. Senti que tem um incômodo maior aqui no meu lado esquerdo em relação ao meu lado direito nesse movimento aqui. Então, eu vou anotando e aí preciso entrar com exercícios para desbloquear esses movimentos. E aí eu vou sempre realizando esses movimentos para testar se ainda existe algum movimento que eu sinto incômodo. Aí eu vou analisar 0 a 10 esse incômodo. 10 é um incômodo muito forte, 0 é sem incômodo. Que nota o incômodo? Então, o movimento para frente ou para trás. Então, aqui eu estou com incômodo 1, para um lado e para o outro. Aqui, ó, eu percebo que a minha mobilidade está um pouquinho menor. Também uma nota 1 aí, no 1 ou 2. E a rotação aqui, ó, sinto uma dorzinha aqui. Uma dor 2. Então, eu vou anotando qual é o movimento que eu fiz e para qual lado que eu fiz que eu estou com algum incômodo. E aí você vai mapeando. Se você fizer isso no seu dia a dia, e aí você vai diminuindo as dores e aumentando a mobilidade, praticamente você está prevenindo as suas dores na coluna. Você entendeu? E isso é o verdadeiro remédio para a saúde da sua coluna. O verdadeiro remédio para a saúde da sua coluna é a mobilidade. Mobilidade. E sabe quanto muitas vezes custa você trabalhar mobilidade? Nada, né? Para quê? Que você não entre em crise. Aí se você vai entrar em crise, você vai criar uma série de receios e medo, e aí você vai ter que procurar um profissional especializado. E o profissional especializado para a sua dor, quando uma dor está grande na sua coluna, é o fisioterapeuta especializado. Muitos vão procurar um médico, e aí falam, mas não resolve, porque não é o médico que vai resolver. Porque o médico ele vai fazer 2 coisas, ou 3 coisas. Primeiro, vai pedir exame, segundo, vai passar medicamento, terceiro, vai fazer uma cirurgia. E são 3 técnicas que não são o melhor caminho mais seguro para a sua coluna. Agora, o fisioterapeuta ele vai avaliar a sua coluna e ele vai entender qual é o movimento certo para a direção certa para desbloquear a sua coluna e você resolver esse problema que tem
infringido muitas pessoas. Tudo certo? Gostaram aí da nossa aula? Gostaram? Escreve aí sobre as principais dúvidas para a gente estar sempre tendo esse bate-papo aqui. Então, quando eu, na minha agenda aqui, que é bem cheia, né? E uma agenda de 80% de tratamento de coluna, hoje, né, quando eu tenho uma folguinha aqui, eu entro aqui para a gente conversar sobre a sua coluna, porque essa é a minha missão, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Um grande dia para você. E, eu costumo falar que nós temos duas coisas que nós precisamos cuidar, muito bem cuidado, que é do nosso estado emocional e da nossa coluna. Até a nossa próxima aula.